Fala, empresário de sucesso! Muito boa tarde. Rapaz, aqui tá um clima bom hoje, né, Rafa? Tá gostoso demais. Tá gostoso, né? Não louco pra dormir um sono hoje, rapaz. Quinta-feira, se não tem sol, aquele clima de chuvinha, Netflix, né? Café com leite e cavaquinho. Nossa, coisa boa. Cavaquinho da avó, cavaquinho da avó. Delícia. Aquele bem sequinho, né? Coisa boa, né? Mas até vi esses dias, essa semana no Instagram de alguém, tava escrito, acho que era um trecho bíblico. Tipo assim, quem dorme em excesso, quem tem sono em excesso, não conquista as coisas. Eita, porra, vamos dormir menos então, né? Mas era uma parada assim, eu não lembro direito o que era. Mas enfim, seja muito bem-vindo, né? Caso seja a sua primeira vez no canal aqui, seja muito bem-vindo. Caso você já nos siga, fica à vontade para acompanhar mais um conteúdo top, que hoje a gente vai falar sobre o mercado imobiliário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar ali o teu comentário no final. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o likezinho, porque aqui a gente fala de 3 assuntos: marketing, vendas e gestão. Então, tudo que você quiser saber sobre isso, né, sobre gestão, sobre marketing, sobre vendas, cara, tem nesse canal. Né? O Rafa a gente trouxe hoje para falar de gestão, de vendas, de outras coisas também, né, Rafa? Mas, enfim, seja muito bem-vindo. Né? Eu quero que tu se apresente aí. A última vez que eu conversei com o Rafa, ele tinha dito assim: tu coloca lá no perfil do Insta lá que eu sou triatleta. Triatleta, irmão? Como assim? Como assim triatleta, né? Mas enfim, Rafa, se apresenta pra galera aí, né? Fala o que tu faz aí, pro público te conhecer melhor. Cara, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Show de bola. Eu sempre quis que alguém olhasse para mim e falasse: empresário de sucesso. É isso aí. E acredito que a gente está caminhando nessa direção, por isso que estamos juntos aqui. E claro, a aldeia tem já somado muito na minha vida e também na vida profissional aí de toda a equipe da IDF. Cara, eu sou o Rafael Canuto. Sou esposo da Rosane, pai do Rafinha, pai da Raíssa. Sou diretor aqui do Complexo Aquático do Mambituba, onde também promovemos aí uma ação social muito bacana, onde pratico as 3 modalidades do triatlo, que é a natação, a bike e a corrida. Sou proprietário aqui da IDF, tá? Além de triatleta, sou formado em teologia e corretor há mais de 22 anos aí, agora com... Quase a minha idade, trabalhando com imóveis. Já pensou? Bastante história para contar. É bastante. Cara, que massa. Formado em teologia, já dá um próximo podcast, hein? Já dá um próximo podcast. Já dá um falando aí da Bíblia, eu já fiquei, opa. Massa. Rafa, seja muito bem-vindo. Sempre que eu trago um convidado aqui, né, eu explico por que foi convidado, né? Se tu assistir até os nossos outros conteúdos ali, tu vai ver, cara. E eu te convidei porque, além de eu gostar muito de ti, obrigado. Né, eu gosto muito de ti, tu é um cara do bem e tal. Pelo menos transparece isso, né, Max? Pelo menos transparece. Faz parte da profissão. Faz parte da profissão, né? Não, tô brincando. Mas eu sei que tu é um cara do bem, né? Tu é um cara merecedor de tudo que tu construiu até aqui. Mas, cara, eu te trouxe aqui porque eu sei que tu é especialista na tua profissão. Eu sei que tu manda muito bem naquilo que tu faz, né? Então, cara, hoje a gente vai falar do mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário em 2024, nós vamos pensar daqui a um ano, né? O que vai acontecer nesse mercado. Então, a gente vai falar hoje sobre os desafios do mercado imobiliário, né? Os perfis de imóveis, né? Como tu faz, né, para conseguir vender hoje. Enfim, a gente vai falar de alguns pontos aqui, mas antes de a gente se aprofundar nesse tema, né, antes de a gente se aprofundar e começar, Rafa, a falar sobre o mercado imobiliário, cara, eu preciso que tu conte a tua história. Preciso que tu conte a história desse triatleta, irmão. Cara, então, tudo começou com um desejo no meu coração, ainda quando era muito pequeno, morava na cidade vizinha de Cocal. E quando saí para brincar com o meu irmão, que era mais velho, e os amigos dele e tal, todo mundo queria ser super-herói. E aí, claro, todo mundo escolhia os melhores, maiores, mais imponentes, os que tinham o escudo bacana, que tinha um martelo, que tinha a capa e tal. E eu sempre quis ser o Aquaman, um herói sem graça. Que vestia... que o Mamoa não escute, né? Não, mas hoje é bonitão. Mas na minha época, cara, há quase 40 anos atrás, era aquela versão loirinha,
nórdica, que é a versão de hoje, só que é o Sim. cara forte, cabeludão e tal. Aquele loirinho com cabelinho pega rapaz, sequeladinho, uma t-shirt laranja, uma leg verde. Não agradava ninguém, mas eu me simpatizava com o cara. E aí depois fui entendendo o porquê do Aquaman, né? Porque o Aquaman ele tem como seu personagem uma personalidade que ele vai mais fundo e aguenta mais pressão do que qualquer outro super-herói. E foi por aí que eu comecei a desenvolver meus sonhos, meus planos. Meu pai trabalhava na Cerâmica Eliane, a gente veio para Criciúma, porque ele quis montar sua própria empreiteira, ele trabalha na construção civil. E aí eu comecei a trabalhar no Mobituba para poder praticar esportes. Como a gente vem de uma família muito simples, né, o trabalho ajudava financeiramente, mas o nosso case principal, que até hoje do meu irmão mais velho, que é o coordenador do tênis, hoje a equipe dele está em 3º no Brasil. Olha só. É, bacana demais. Caraca. O cara é expert, assim, em termos de arbitragem, de treinamento, de tênis, ele é autoridade. E eu comecei no tênis, mas meus olhos sempre voltados para a piscina. Porque eu gostava demais, cara. Uma piscina semiolímpica, aquela cheia de água, espaço para nadar. E eu via aqueles nadadores já com aquele porte do atual Aquaman, né? Boa. Eu dizia, eu quero ser aquilo ali, mas não tinha grana. E não tinha idade também. Aí quando eu atingi ali em torno de 13 para 14 anos, eu fui lá, insisti, bati. E era uma função de monitor que temos até hoje lá na piscina. E que a pessoa tem que ter uma certa idade e tal, até impor um respeito, porque ajuda a organizar. Sim. E também, se caso for preciso, salvar alguém. E aí, como eu era muito sequeladinho, igual aquele Aquaman anterior, o pessoal não queria me empregar. Só que acontecia que, como trabalhava à noite e trabalhava no final de semana, a rotatividade era muito grande. E eles foram forçados a me pegar de qualquer jeito. Só que e aí o que eu percebi? Para permanecer nesse cargo, para não aparecer alguém com um perfil melhor, eu tenho que me dedicar. E aí eu fiz como Aquaman. Eu fui mais fundo e aguentei a pressão. Eu comecei a nadar sozinho. Ao ponto que uma pessoa me viu e falou assim, eu vou te ensinar. Miriam Zaniboni, uma professora. Miriam é o nome dela, Miriam Zaniboni. E aí aprendi, o técnico da Fundação Municipal de Esportes, Carlos Henrique, olhou eu nadando e falou assim, eu vou te treinar. Olha só. E tudo motivado pela minha inspiração, pela minha dedicação, por eu poder conseguir fazer o meu melhor de acordo com a oportunidade que foi me dado. E eu sempre falava, mas eu não tenho grana, assim, vem comigo. Eu quero. Tudo certo. E o que as pessoas querem é isso da gente. É essa energia, essa força de vontade, essa fome, essa tenacidade, né, cara? Esse espírito de pitbull. E aí ele falou assim, não, vem comigo e eu não vou te cobrar nada. E aí eu representei Criciúma em várias competições, participei dos Jogos Abertos de Santa Catarina e teve muita história bacana para contar. Aí eu atingi, estou me prolongando aqui, me corta a hora que tu quiser. Temos tempo, né, Marcos? Temos tempo. Até atingir o limite do estacionamento aqui. Depois nós temos que ir daí. A hora que apitar aí, a gente para. E aí eu fui desenvolvendo e cada vez me aprofundando mais. E eu sempre fui, como falei ali, bom com pressão, com disciplina, com organização. E eu pensei assim, qual o ápice do Aquaman no Brasil? Estar na Marinha do Brasil. E aí eu comecei a estudar as formas que eu poderia entrar. Então eu fui fazer escola em Floripa, na Escola de Aprendizes de Marinheiro, e ali passei um bom período. E quanto a relacionamento, foi muito bacana, que eu conheci pessoas e tenho amizades ainda em todo o Brasil. Os meus instrutores eram 3 fuzileiros navais. Aí tu imagina o nível de cobrança e de pressão, né, irmão? De pressão, né, irmão? Que a gente passou ali. Fuzileiro é curto e grosso, né? Rapaz, eu acho que só grosso, não era nem... Era só paulada. Vai. E era muito bacana. E dou graças a Deus que já tinha uma certa intimidade com água, porque teve bastante gente que passou bastante sufoco. E aí depois, desenvolvendo a minha carreira, eu ganhei o maior de todos os meus presentes, que foi conhecer a minha esposa no Porto de Imbituba, quando estava fazendo uma manobra lá. E aí eu fui pedir a ajuda da administração e conheci ela, que não me deu bola. É sempre assim, né? É sempre assim e tal. Ela estava trabalhando e tal, aí depois a gente começou a investir no relacionamento e estamos juntos, já casados já há 22 anos. E aí tivemos 2 lindos filhos, o Rafinha, que já está com 20, a Raíssa, que está fazendo 18. E aí comecei a desenvolver minha carreira como corretor de imóveis quando voltei para cá, quando saí da Marinha. Que ano foi isso, mais ou menos? Em 99, eu voltei para Criciúma e comecei a trabalhar na consultoria S. Damiani. Então, em 99? Em 99, eu fazia a parte administrativa
da construtora, auxiliando ali Marcelo Vitali, que foi um grande professor. E aí eu aprendi a fazer escritura, contrato, incorporação, peguei uma bagagem massa. E aí depois o meu tio, que não queria me dar emprego, porque empregar parente é complicado e tal. Rafa, eu gosto muito de ti, que ele era diretor do Momituba, coisa que eu faço hoje. E eu admirava muito essa posição dele dentro do clube onde eu era funcionário. E aí ele vendo meu trabalho, depois ele falou assim, não, vem comigo. Aí eu disse, cara, mas eu estou bem instalado agora, né? Agora tem que me pagar mais, né, cara, para mim poder... Não quis lá atrás, Não né? quis lá atrás, agora vai ter que né? pagar o preço e tal. Mas ele foi uma grande escola comercialmente falando, como o Marcelo Vitali foi na parte de gestão e administração de imóveis. Ele comercialmente foi muito legal. Inclusive, nós montamos naquela época a primeira imobiliária brasileira nos Estados Unidos, Procasa Incorporation, Olha só. na região de Boston. E, cara, foi sucesso total. E dali em diante, comecei a cada vez mais evoluir na profissão, como gerente de consultora, gerente de imobiliária, trabalhando sozinho, trabalhando em equipe, trabalhando com empresas que tinham filiais em São Paulo e fazendo grandes negócios, pequenos negócios e principalmente realizando o sonho das pessoas. Realizando sonhos. Massa. Então foi em 99 que tu entrou no mercado imobiliário. Perfeito. Tá, e essa história do triatleta aí? Então, cara, aí o que aconteceu? E essa história aí? O Ironman, ele não é um cara inconformado, né? Ele sempre vai mais fundo do que as outras pessoas. Com certeza. Então eu podia ficar conformado, mas o conformismo ficou pro Batman e o Super-Homem, né? E o Aquaman não, o Aquaman vai mais fundo. E aí eu quando voltei para Criciúma, eu nunca parei de nadar, eu participava de uma equipe do Momituba ali de travessia de águas abertas, que eu queria ter mais experiência ainda em águas abertas. E aí a gente participou de competição em outros estados, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná. E um dos meus colegas de equipe, que era açougueiro, falou assim, cara, eu vou largar o açougue e eu vou ser triatleta. Eu digo, não, aí já é demais. Aí para mim já não é demais. O nome dele é Marcelo Olímpio, é dono da assessoria M3, aquelas camisas laranja. Tá. Isso. Foi ele que me deu esse start. Aí ele começou a estudar e eu fui a primeira cobaia dele. Eu fui o primeiro aluno de triatlon dele. E nós já nadávamos juntos. E, cara, foi alto nível assim, o treinamento que a gente conseguiu fazer. E ali eu consegui me inserir no triatlo. E importante, na época eu não tinha, não estava numa fase de muita grana ainda. Não que eu esteja agora. Mas, e aí teve o Jorginho da 3T também, que é um amigo que já fazia triatlo. E aí ele falou assim, qual a tua desculpa para não fazer triatlo? Se essa pergunta aí é boa, né? Aí eu assim, cara, é que eu não tenho grana. Eu sou dono de uma fábrica de material para triatlo. Então, é material que tu precisa? Eu te presto, te dou, a hora que tu quiser tu me paga. Não, mas é que eu não tenho uma bike, aquela bike de competição que a gente chama de Speed ou ATT, né, que é uma versão mais avançada. Aí assim, cara, tem modalidade que tu pode fazer de mountain bike? Tu tem uma mountain bike? Tenho. Então, bora fazer. Tu já sabe nadar. Correr e andar de bicicleta, qualquer criança faz. Então, faz do teu jeito e a gente dá esse start. E aí, mais uma vez com o Aquaman, participei de provas de curta distância, participei de média distância, fiz o meio Ironman e em 2019 eu fiz o Ironman Full, que é a maior prova de resistência da modalidade do mundo. Tá vivo, né? Sobrevivi. Tá vivo, né? E fiz bem. Foi uma prova bacana, assim, a gente treinou em equipe. Nossa. A equipe teve um grande desempenho, como tem tido até agora. Já mandar um abraço aqui pro Thiago Marcelino, que é o nosso técnico ali, técnico nível 3 de triatlo, uma autoridade aí a nível de Brasil, e é bem bacana. É massa que tu teve essa... O bom de tu estar rodeado da galera que quer te ver bem, que quer te ver crescer, que quer te ajudar, esse foi o ponto, né, cara? Se tu não tivesse rodeado de pessoas que quisessem o teu bem nessa época, talvez não ia ter essa provocação, né? Tipo, qual que é a tua desculpa, irmão, para começar a fazer tal parada? Cara, isso é muito massa. Se eu puder pontuar, abrir um parênteses quanto a isso, o que acontece? Tudo na vida, se eu puder deixar uma dica aqui para quem está nos assistindo, tudo na vida envolve relacionamento. E aqui tu acaba de falar, assim, lá atrás, como não adiantava eu só me esforçar, mas que eu tivesse um bom relacionamento ao ponto de a pessoa dizer, eu quero ajudar esse menino. Exato. Esse menino é um cara bacana, esse menino é um cara prestativo, esse menino ele não trabalha só pela grana, ele tem emoção naquilo que faz, ele quer ajudar as outras pessoas, ele quer ensinar quem chega. Então tudo isso é uma soma de bom relacionamento.
E aí, cara, teve um exemplo muito massa que eu sempre que posso passo, que é o seguinte: em 2019 nós estávamos nos preparando em equipe para fazer essa prova e e conseguimos chegar em 4, porque o período de treinamento é bem desafiador. E tinha um competidor que ele optou em treinar sozinho. É até Louco, difícil né? de pensar. A gente fala que ele é meio diferentão e tal, né? Mas é um cara muito massa ele. Só que ele optou em treinar sozinho, porque é uma prova... A prova em si é uma prova muito solitária. Tu não fala com ninguém, tu tá no teu momento, cada um tem um momento diferente na prova e tal. Cada um tem sua função. Tem tal. sua função. E importante saber que, a exemplo de outras áreas da nossa vida, o psicológico nessa prova tem muita influência. Dizem alguns especialistas que mais que 30% da prova é psicológica. Saber, pô, vou conseguir e tal. Perfeito. Só que psicologicamente falando também, é muito importante a gente estar com outras pessoas que, como tu pontuou muito bem, que queiram o nosso bem e que nos estimulem, né? Como, por exemplo, o fato de eu já estava treinando, já estava competindo, o Rafael Zanata encostou a bike dele do meu lado e falou assim: Rafa, vamos fazer o Ironman. Rafa, era outro Rafa, né? Rafa, tu acha que eu tenho condições, que eu posso e tal? Pode. Nós vamos fazer assim, já tem um planejamento e tal, e eu vou ser Ironman, e tu vai ser Ironman comigo. Vamos em frente. E aí um motivava o outro. A própria questão de ter alguém te esperando para pedalar, alguém te esperando para nadar, já te motiva a sair da cama. Pô, não posso furar o treino. Sim. Né? E o que aconteceu com esse nosso amigo que estava treinando sozinho? Ele nada melhor do que eu, nada bem melhor do que eu. O nosso pedal é parecido e eu corro um pouquinho melhor que ele. Pouquinha coisa, eu corria melhor que ele. Então era para nós chegar praticamente juntos. Sim. Só que a minha prova durou 12 horas e a dele durou 14 horas e meia. 2 horas e meia 2 horas e meia a mais. Por quê? Porque eu acredito que ele, treinando sozinho, não teve o mesmo desempenho do que os outros em equipe. Porque daí em equipe um puxa o outro, né? E, Rafa, como é que tu tem certeza disso? Porque o outro ano ele fez o treinamento em equipe e fez um tempo melhor que o meu. Olha só. Entende? Então, essa questão de estarmos juntos, né? De sempre ter alguém que te motiva, alguém que tu saber que alguém que torce por ti, tu ter um pai, uma esposa, um irmão, uma figura em que tu quer trazer orgulho para eles. Isso te motiva demais, cara. Isso é muito bacana. Mas com certeza, né? Eu sempre falo pra minha esposa, pro Gustavo, assim, cara, a gente é bom, né? Não tô dizendo que a gente é bom no que faz só profissionalmente, mas eu, Gustavo, enfim, nossa galera ali, né? Cara, nós somos pessoas do bem. Então, o mínimo que a gente precisa e merece é andar com pessoas do bem, né? E eu acho que tá nesse meio, cara, fortalece muito, né? O relacionamento, o crescimento de todo mundo. Mas, enfim, acho que a gente pode parar por aqui, senão nós vamos chorar. Vamos falar do mercado imobiliário agora. Vamos passar da parte emotiva. Vamos para a parte racional agora. Bora. Rafa, 99, né? Começando no mercado imobiliário. Cara, qual foi o desafio para te entrar nesse mercado, né, lá no ano de 99? E, cara, agora uma curiosidade minha. Como é que vocês faziam para vender naquela época, irmão? Como é que vocês atraíam clientes? Era a placa? Era, sei lá, era a época do outdoor que funcionava? Conta isso aí para mim. Cara, bem interessante essa pergunta. Enquanto tu falava, perguntava, passava passa um filme pela mente aqui, tentando buscar as informações. A gente fazia muita panfletagem. Panfletagem, né? Sinal, porta a porta mesmo, pegava esses edifícios comerciais, pegava uns flyers, né? Olha só o que tu falou agora. Naquela época, mesmo que inconsciente, você já tinha que traçar um perfil ideal de cliente que você queria impactar. Por exemplo, deixar um flyer de lançamento num ambiente comercial, onde tem empresário, onde tem potencial comprador, né? Isso, perfeito. E como nós não tínhamos os meios digitais, né, a gente usava do que tinha, né? Sempre foi nesse formato que nós buscávamos. E aí o que acontece? O flyer era das estratégias, né? Ligação telefônica, a gente ligava já, mas a gente tinha um grande desafio porque a nossa equipe era em 20 e nós tínhamos 3 linhas. Caraca, daí caro. Dava os ramais ocupados daí. Direto. Eu lembro que nós tínhamos uma secretária que ela exercia o papel de telefonista, só para fazer as ligações para a gente. Então, tinha eu, o Thiago, o Max, tinha o João, o Pedro e tal, todo mundo ligava para ela e falava assim, eu quero uma ligação. Aí ela anotava, olha só, quase um museu isso, né?
Não, mas era um processo, né? Era um processo. Aí ela anotava o número e para quem era a ligação e qual ramal que ela devia passar depois. E tu entrava numa fila. Aí daqui a pouco passava meia hora, cara, e tu esperando ali, ó, a ligação. Aí daqui a pouco, ô fulana, minha ligação. Não, já vou fazer, tu é o próximo da lista. Entende? Ela que fazia as ligações. Ela que fazia as ligações. Tu não tinha a ramal privilegiado. Entendi. Entende? Como corretor. Tu tinha que concorrer àquele sistema ali. Um outro formato que era muito interessante na época também era o jornal impresso. Esse jornal que a gente vê até hoje, mas ninguém já está mais... Funciona mais, ainda, né? Mas... Funciona, mas não, né? Não, as pessoas não dão aquela atenção. Mas o que acontecia? Como a gente era uma imobiliária grande, uma imobiliária mais imponente, nós tínhamos o privilégio de ter 2 páginas. Opa! No jornal. E aí, eu que fazia ali quando era gestor da imobiliária, porque eu primeiro comecei na Procasa como gestor, e depois fui para corretor. Sim. Eu que fazia os anúncios, né? E ali comecei a pegar as informações dos formatos e tal. Aí daqui a pouco a gente começou a fazer também os quartos de página. Tu pegava 1/4 da página e tu anunciava tipo um lançamento, como a gente tem agora em Laguna, Acho que era mais no cantinho ali do jornal, né? Ou não? Não. Dividia a página em 4. Em 4 etapas. E botava tudo naquela página com informações diferentes, é isso? Não, aí tu pegava, aí tu concorria com outras imobiliárias naquela página. Entende? Saquei. Aí se tu tinha de novo relacionamento, né? Se tu tinha um bom relacionamento, tu colocava no canto superior direito. Por quê? Porque quando tu virava o jornal, é onde teus olhos iam, porque tu estava virando, né? Sim. Aí ia primeiro. E aí eu sempre pedia, bota naquele cantinho lá para mim. Faz favor, poxa, a gente é assinante e tal. Papá. E aí a gente usava isso. Inclusive, as construtoras na época premiavam o corretor com 1/4 de página. Tu foi campeão de venda esse mês? Então, mês que vem tu vai ganhar 2, 3 inserções aí de 1/4 de página. E tinha o jornal, um anúncio de linha, que a gente chamava, que aí era escrito mesmo, tinha descrição. Vendo apartamento, 3/4 com suíte, garagem, sacada, portanto. E era uma linhazinha. Né? Entendi. E aí, quando eu fui trabalhar, porque eu trabalhei na Duda, trabalhei na locativa, aí quando eu fui gerenciar uma equipe na locativa, que a locativa saiu da locação e veio para a venda com uma grande agressividade na época e tal, eu fui gerenciar a parte de vendas, e aí eu percebi que, assim, cara, ninguém vê as linhas. Todo mundo olha, mas ninguém lê. E aí eu fiz o top 5, que eles usam até hoje, que era os 5 anúncios e tal, para poder dar esse destaque. E aí tinha também o plantão, que nos dias do anúncio era uma disputa gigante para ver quem ficava de plantão para esperar a ligação das pessoas que vinham em busca, de uma maneira telefônica, claro, né? De mais informações. E até mesmo era tinha... o lead quente, né? Era o lead quentíssimo. Nossa, é o cara que chega por indicação hoje, vamos dizer assim. E só imagina o quanto era quente, principalmente as pessoas que iam até a imobiliária. Hoje, eu não sei se existe isso. Né? Tipo, cara, eu passei pouco. na frente de uma imobiliária, eu acho que é pouco isso. Né? E passei, eu vi alguma coisa, eu vou entrar para perguntar. Eu acho que é pouco, mas na época acontecia muito. Né? E tem um monte de história bacana a respeito disso. Cara, é igual... Eu não estou fazendo uma comparação porque são mercados diferentes. Mas isso que tu comentou agora é um cenário muito semelhante ao que aconteceu com as garagens, né? Os lojistas que vendem veículos, né? Agora me fugiu o nome aqui. Loja de veículos, né? Sim. Cara, hoje é tudo internet, irmão. Portal, né? Instagram, Facebook. O primeiro ponto de contato hoje é ali, diferente de antigamente, né, cara? Mas enfim. E, cara, muito, muito engraçado porque, tipo assim, meu pai vende gás, né? Eu já vendi gás com ele também, né? Já te contei essa história. E eu lembro que, assim, há 10 anos atrás, 15 anos, sei lá, quando o pai tava nessa parada que ele tinha... Não, acho que o pai já faz uns 20 que tá nisso aí. Mas eu lembro que quando ele começou, cara, era 2 coisas que funcionavam. Era imã de geladeira. Massa. Colocava na geladeira lá e ligava. E lista amarela, cara. Acabava o gás da galera e... onde é que achou lista amarela? Tem aquelas lembranças, e eu como criança, né, ficava ali no ambiente e tal. Mas as coisas mudam muito, Rafa. Então, assim, naquela época, cara, tu lembra de algum desafio, alguma coisa que pro mercado imobiliário foi extremamente desafiador naquela época? E aí, cara, pode ser qualquer coisa que tu entenda, assim, seja captação de cliente, seja alguma crise imobiliária que aconteceu naquele momento que tu se recorda, ou tava só em crescente e só vai?
Cara, a gente passou por algumas crises, né? Em 2008, se salvo engano, aqui foi a bolha imobiliária americana. E a gente passou por esse desafio porque isso é um efeito cascata, né? Lá nos Estados Unidos, ninguém mais comprava ao ponto de eles venderem imóveis por $1. Caraca, irmão. E em 2001 nós tínhamos montado uma imobiliária lá. Agora você imagina o baque disso, né? Tipo, fez todo o investimento para montar lá. Todo investimento e tal, estava voando. Aí chegou em 2001, não se comprava imóvel. Em 2008 não se comprava imóvel. Sim. Porque todo mundo disse que o ramo imobiliário ia quebrar. Essa aí é velha, né, Rafa? Não, agora não parou de investir, imóvel já não vale mais nada, quem comprou tá ferrado, perdeu dinheiro, rasgou dinheiro e tal. Só que em 2008 me veio uma grande lição. Eu via grandes empresários tradicionais, empresários que já tinham uma fortuna considerável comprando. E ninguém entendia tudo. Pô, esse cara tá louco, cara. Aí alguns comentários a nível de jornal, a nível nacional, de economistas, assim, ó, o cara tem uma empresa boa, a Votorantim, a Gerdau, por exemplo, tem uma empresa boa, está enterrando agora em imóveis. É que é uma cultura do povo em si, tipo assim, cara, esse mercado tá ruim, que o cara tá indo lá comprar esse negócio? Se o mercado tá ruim, as pessoas não conseguem entender que é uma oportunidade, né? Tu ir contra o efeito manada. A tua mente não entende. Tu tem que ter um amadurecimento muito interessante para ver todo mundo correndo de uma direção e tu ir para outra. E tu tem inteligência de ir para outra. Né? E tu tem inteligência de ir para outra, perfeito, entende? E essas pessoas já tinham essa inteligência. Tanto é que são quem são. E o que aconteceu? Eles compraram barato, quase de graça, a onda passou e tudo é cíclico. As fases econômicas são realmente um ciclo. E quando o ciclo voltou a estar no alto, estava todo mundo comprando, porque todo mundo guardou o dinheiro, porque não queria mais comprar imóvel, porque imóvel não era mais vantajoso, o aluguel estava quase de graça, e aí ficou muito tempo represado. E aí voltou. Aí quando todo mundo estava comprando, esses caras venderam. Ou seja, eles começaram a andar na contramão. E aí a grande lição foi: ande sempre na contramão do mercado e ganhe dinheiro. E ganhe dinheiro, né? Mas isso que tu falou é uma parada muito real, cara. Porque esse ano mesmo ali na agência, né? Enfim, teve troca de governo, teve um monte de situação. A gente sabe que se for comparar esse ano, né, de 2023 com os outros anos, a maioria dos setores teve uma queda, né? Mas não só por conta disso. Por conta de vários fatores. É ciclo. Um ano vai bem, outro vai mal. Daqui a 2, 3 anos fica melhor ainda. Daqui a 2, 3 anos cai, faz parte do jogo. E esse ano, cara, um monte de gente, um monte de empresário reclamando. Então, assim, Gustavo, nós temos que ir contra a maré, irmão. Se a galera tá reclamando e o que a gente faz hoje não é suficiente, o que a gente tem que fazer? Nadar contra a maré, irmão. Se nós não investimos nisso antes e agora tá ruim para investir, nós vamos investir agora, cara. Foda-se. Nós temos que fazer alguma coisa, entendeu? A gente tem que se mexer. Então, isso que tu falou, Rafa, faz muito sentido e se conecta com a próxima pergunta que eu ia fazer para ti. De lá para cá, né? De 99 para cá, beleza, teve essa crise aí que tu comentou e tal, nos Estados Unidos e tal, americana na real, né? Cara, de lá para cá, quais foram as principais mudanças que o teu mercado sofreu, né? Que o mercado imobiliário sofreu, em geral? Cara, eu acredito que, a exemplo desses formatos que a gente utilizava há mais de 20 anos atrás, veio a digitalização, né? De uma maneira, primeiramente, tão somente social, não era comercial, era para a gente se socializar mais, para aproximar as pessoas, e foi muito legal. Porém, os jovens que começaram a usar essas ferramentas, esses equipamentos para poder socializar entre si, quando eles se inseriram no mercado, eles decolaram. E nós que estávamos já no mercado e não conseguimos perceber... Não entraram na maré, vamos dizer não assim. Não entramos na maré, a onda passou e a gente viu a galera surfando e pegando altas ondas. Meu antigo sócio, que eu também, antes de ter minha própria imobiliária, eu fui sócio de uma imobiliária, eu usei um exemplo para ele que ele... Poxa, Rafa, é isso mesmo. Que foi o seguinte... cara, a gente... nós somos excelentes lenhadores. Né? Se der um trabalho para a gente, der uma floresta, em pouco tempo a gente devasta, porque nós somos habilidosos com machado. Sim. Só que o problema é que essa galera está vindo num formato diferente, com motosserra.
Eles não sabem onde cortar a árvore direito, mas eles derrubam a árvore e realizam. Faz o que vocês fariam. Faz o que a gente faz de uma maneira mais rápida, encurtando o espaço de venda, chegando primeiro no cliente, que foi onde eu comecei a perceber. Quando eu chegava no Thiago, pô, tem um lançamento bacana. Ah, não, já recebi 3 aqui. Como que tu recebeu? Ah, através do quê? Face? Através que é Face? Mas não sabia que usava Face para isso. Sim. Entende? E durante um tempo, essa geração foi meio que negando essas coisas, entende? Isso aí vai ser uma febrezinha, de uma modinha, que nem foi o Orkut, que nem foi o... sei lá, tantos que passaram, que a gente MSN, lembra do MSN e tal, que eu lembro que falava com alguns amigos e parentes lá nos Estados Unidos, através do MSN e tal. Vai ser mais uma ondinha que vai passar. E a gente acabou não investindo nisso. Aí deu problema, porque não passou, né? Tá aí até hoje, né? Tá aí até hoje, tá só evoluindo. Então, entende? Então, eu creio que essa foi a grande virada de chave. Né? E é por isso que estamos aqui numa maneira digital. Na maneira digital. Então, dá para considerar que sair das mídias tradicionais e das maneiras convencionais de se comunicar com o cliente foi a principal mudança. Assim, desses todos os anos foi a principal mudança, com certeza. Legal. Com certeza. E o cliente, cara? O comportamento do cliente, assim, né, que compra o imóvel, independente do imóvel, né, se é um terreno, se é um alto padrão, mudou muito, Rafa, nessas últimas 2 décadas, assim, ou tu percebe que o comportamento é o mesmo ou mudou alguma coisa? Cara, a exemplo do mercado, o comportamento do cliente também é cíclico. Ele vai mudando. Conforme o tempo vai passando, ele vai mudando. Então, ele não gostava no início, é por isso que a gente não se dedicou muito. Ele não gostava de receber uma mensagem escrita. Era um negócio muito frio, era até meio agressivo. Pô, o cara vem aqui me oferecer... o cara vem aqui me oferecer um imóvel de 2, 3 milhões e me escreveu um texto. E me mandou uma foto. Entende? Não, o cara nem se prezou a vir aqui me olhar no olho, me entregar o material, me explicar. Uhum. Aí o que começou a acontecer? Essas pessoas foram assimilando, né? E foram entendendo que isso é praticidade. Se eu tiver interesse, opa! Sim, que eu não vou tomar um tempo dele que é cada vez mais precioso para poder oferecer uma coisa que talvez naquele momento ele não tenha interesse. Exato. Entende? Então as pessoas foram assimilando o meio digital. Ao ponto de daqui a pouco assim, estás em casa. Aí tu bota no grupo da família. Gente, a janta está pronta. Tu não vai mais lá olhar o que teu filho está fazendo no quarto. Tu não vai mais lá olhar o que o marido tá lá na sala de TV. Tu não vai lá sentar um pouquinho. É tudo digital. Um pessoal está no mesmo prédio e quer fazer uma videochamada. Pô, sobe aqui, toma um café, conversa, eu quero saber como é que tu estás. Sim. E agora esse ciclo está mudando também. E o pessoal quer fazer mais híbrido. Ele quer ainda receber determinadas informações. Mas né? quer às vezes ter a visita. Isso, mas quer ter a visita, quer também ter o olho no olho. Porque muitas pessoas, a gente tem relato de pessoas que inclusive ficaram doentes com a falta de contato. Principalmente na pandemia ali, Principalmente a pandemia foi a maior prova disso. Que pessoas, a imunidade deles caiu pela falta de calor humano. Entende? Então, hoje as pessoas querem. E esse processo hoje faz parte também do nosso funil de vendas. Pô, começamos de uma maneira digital, até chegar a um ponto em que, não, agora é hora de a gente se ver, olhar olho no olho, já que tu apertar tem a mão em conhecer e tal. E conhecer, estar presencialmente no imóvel, que tu já viu as fotos, para que tu sinta a brisa batendo no teu rosto, o sol te aquecendo dentro do apartamento. Essa sensação o digital não traz. Vê se o cachorrinho vai gostar, né? Rapaz... Essa aí a hora que tu contou é assim, não, né? Tu tá zoando, né? É sério, cara? Mas é pra te ver como o comportamento muda e que até o cachorro influencia, né, irmão? Até o cachorro influencia na decisão da compra hoje, cara. Porque o que aconteceu também? Infelizmente, né, a gente entende cada situação. Tem casal que não pode ter filho, tem casal que tem a vida muito corrida e tal, né? E acaba sendo pai de pet. Nada contra. Só não pode jogar beat e ter a rene, né? Tá. Depois o Max corta, corta. Não te empolga nos comentários. E aí o que acontece, cara? As pessoas estão dando para o seu cachorrinho um valor cada vez maior. E o cachorro hoje ele tem um poder de influência grande na decisão hoje das famílias. Sim.
Ah, Rafa, sério que isso é fato? Sim. Se tu vai num condomínio hoje que o teu cachorro não é bem-vindo, Já não ou compra. até proibido, já não compra. Imagina, ele é membro da família. Sim. Né? Eu vou fazer o quê? Tô com ele faz 7 anos. Vou tocar ele de casa. Vou tocar ele de casa agora? Vou dar ele para alguém? Vou fazer o quê? Entende? E aí, o máximo do exemplo foi que a gente estava num congresso e um colega nos relatou que realmente foi fato e tal, né? De uma experiência de venda que nós Sim. estávamos. E que ele falou, olha, mostrando o imóvel, o cachorrinho não saía do colo, ficava meio arredio e tal. E num determinado imóvel, o cachorrinho percorreu todos os ambientes e gostou, e latia, e sorria. Pirueta. E pirueta e tal. Aí depois vem a ligação da confirmação da venda dizendo, olha, o nosso cachorrinho sentiu uma vibe bacana. Tobias. O Tobias gostou de estar ali e nós vamos comprar esse imóvel porque o Tobias se simpatizou. Entende? Então, essa é as grandes mudanças, né? Dos formatos de família, dos formatos de atendimento, de recebimento. Do padrão do cliente também. Né? Padrão. Esse cliente a gente já percebe que já é um cliente que não é o primeiro imóvel dele. Né? Perfeito. Então, né, o especialista em si, né, como tu, os teus corretores, fazem, né? Tem que saber fazer uma boa leitura desse perfil de cliente. E, pegando a minha colinha aqui, Rafa, é nisso que a gente vai entrar agora, cara. A gente vai entrar num tema mais focado agora no teu cliente, cara. Na tua visão, Rafa, a pessoa que quer comprar um imóvel, o que ela precisa avaliar para escolher o imóvel ideal? Né? Aquele que realmente vai atender as necessidades dela, enfim. Isso. Cara, eu acredito muito que o imóvel ele tem que te dar conforto, ele tem que te dar principalmente praticidade. Porque hoje, como a gente deu esse exemplo agora, é tudo muito corrido. Teu tempo está cada vez mais precioso. Então a gente tem que estudar a rotina do cliente. Boa. E o que a gente faz? Aqui em Criciúma a gente tem uma tradição que é muito antiga, que é do tempo que a Avenida Centenário corria o trilho do trem. Nossa. Maria Fumaça. Da Maria Fumaça e tal, perfeito. E aí a nossa cidade é dividida em duas, do trilho para lá e do trilho para cá. Do trilho para lá é parte de Comerciário, Michel, São Luís, Santa Bárbara. E do trilho para cá é a parte mais central, Pio Correia, Cruzeiro do Sul e outros tantos bairros. Então, se tu tens hoje os teus filhos estudando, vamos dar nomes aqui, estudando no Colégio Marista, tu é da área da saúde, tu tens uma clínica médica, né? A tua esposa trabalha num escritório ou tem uma loja de roupa feminina no centro, cara, não vai comprar do trilho para lá. Ou seja, vai comprar lá no Angélica, por exemplo, é muito longe. Não vai comprar no Angélica, não vai ficar nessa contramão, entende? Então, cara, quem sabe, e ele gostou, muitas vezes acontece que ele chegou assim, olha, eu gostei do empreendimento que fica no Michel. Mas, cara, olha bem, tu vai cruzar a avenida nos horários de pico para pegar teu filho no colégio, tu vai privar, talvez, a tua esposa de almoçar em casa, porque ela não vai conseguir, nesse 40 minutos, 1 hora de intervalo de almoço para poder percorrer o trânsito e fazer essas coisas. Perde mais tempo no trânsito, né? E perde é precioso, mais tempo. Né? É precioso. E é um tempo que ela podia estar com a família, que eles poderiam estar preparando um jantar, que ela poderia fazer uma academia, que ela poderia exercer um hobby que ela gosta, visitar alguém. Ela está investindo esse tempo no trânsito, entende? Então, é algo que a gente avalia muito, é essa questão. Não tão somente do desejo, mas também das necessidades. Que é a parte racional mesmo, né? Tipo assim, cara, qual que é a tua rotina? Né? O que tu faz? Qual que é a tua profissão? Teus filhos... É avaliar realmente o dia a dia, porque eu tiro por mim. Eu morava num apartamento em Riumaina, antes, né? Hoje eu moro ali no Jardim Angélica. E lá, cara, foi onde minha filha nasceu. Só que daí eu tinha que sair lá do Riumaina para trabalhar lá no São Luís. E a minha esposa, ela trabalhava na La Moda, na época que era ali perto, né? Pegava um atalhozinho ali, chegava rápido. Para mim era ruim. Para minha esposa era bom, só que para mim e para minha filha era ruim, porque a minha filha estudava na Operária e eu trabalhava no São Luís, então todo dia aquela rotina, né? Enfim, daí a família foi crescendo e tal, o que a gente entendeu? Cara, a gente precisa estar mais perto dos nossos trabalhos e a gente precisa de algo um pouco maior. Porque, né, tem a Laura e tal, parece um cachorrinho preso dentro do apartamento. Tadinho. Então, tipo assim, tudo baseado numa necessidade que a gente tinha de localização,
que foi o que tu comentou agora, e também de ter um pouco mais de espaço. Um banheiro a mais, um quarto para a Laura poder brincar, terra para ela enfiar a mão e brincar também, porque a minha filha gosta dessas coisas. Né? Saúde, exatamente. Então a gente foi morar no Angélica e, cara, hoje eu tô a 8 minutos do trabalho. A minha esposa tá a 15 no máximo, porque hoje ela acabou indo para outra empresa, né? Mas tudo isso foi pensado nisso, na nossa rotina e no nosso dia a dia. Então, isso que tu falou faz muito sentido, cara. E se eu puder aprofundar o exemplo, estudando o perfil do cliente, quando eles chegaram para um cliente chegou algum tempo atrás e falou assim, Rafa, eu quero comprar uma casa. E eu vi a casa A, B e C. Primeira pergunta, por que casa? É a venda ao contrário, né? Sim. Parece que está desconstruindo uma venda que já está pronta. Isso. Mas é necessário porque ela vai cair lá na ponta. Porque às vezes não é o que o cara precisa. Não é o que o cara precisa, é porque o cara está emocionado. É algum fator emocional que levou ele para casa. Exato. Mas por que tu quer uma casa? Aí, não, porque eu gosto de casa, porque casa é legal, não sei o que e tal. Aí pergunta de novo, por que tu gosta de casa? Porque tu gostar por gostar, tu vai gostar de um apartamento também. Sim. Aí ele assim, não, sabe o que é? É que eu tive um sonho, ó, emocional. E esse sonho, cara, de ter um cachorro. Pastor alemão, que quando eu tinha 15 anos, eu estava para sair de casa, para estudar fora e tal, esse cachorro morreu, aí eu chorei muito, aí fiquei mais preso à casa, e eu prometi para mim mesmo que quando eu casasse, tivesse a minha casa, eu teria um pastor alemão, e eu quero esse pastor alemão. Preso às emoções do passado. Preso às emoções do passado. E aí eu digo, cara, vai dar ruim. Já pensei, por quê? Porque ele era um executivo de uma empresa que ele tinha que a cada, 20 dias, 30 dias no máximo, ele tinha que estar no exterior. Nossa, com casa e tal. E ele estava casado com uma filha pequena. E aí eu não podia desconstruir esse sonho de uma hora para outra. Porque ele podia pensar que não, o Rafa não está querendo trabalhar. Sim. Né? Que está querendo vender uma coisa, um apartamento, por exemplo, porque é uma opção mais prática. Então, eu fui desconstruindo isso de uma maneira mais sensível. E aí, eu comecei a perceber que cada casa que eu mostrava, a esposa dele disse que gostava, mas chegava em casa, ele me ligava dizendo, não, a gente conversou, não é essa. Eu digo, é ela que está desconstruindo. E aí, eu percebi o quê? Que ela tinha medo de morar numa casa. Pô, uma filha pequena, só ela e a filha, não tem segurança. Aí eu cheguei e botei ele na prática, aí trouxe ele pro racional, né? Queridão, olha só, tu vai estar na Europa, trabalhando, com a tua cabeça a mil envolvido lá na fábrica, e aí a tua esposa te liga e fala assim, meu amor, escutei um barulho aqui atrás de casa. Tu sabe que, infelizmente, a resposta da polícia hoje é demorada. E pode ser que a polícia tão somente chegue depois que aconteceu alguma coisa de ruim. Exatamente. Entende? Então, assim, quanto custa para ti abrir mão do pastor alemão, mas ter a segurança de trabalhar com tranquilidade lá do outro lado do mundo? E a segurança da família, né? Entende? Aí ele olhou para mim e fez um beicinho, né? Meu pastor. Meu pastor alemão vai embora. E realmente, aí ele disse, não, então vamos mudar esse perfil, vamos ver um apartamento um pouco mais amplo e tal, que tenha uma menina, que tenha um espaço para ela brincar, que ela tenha contato com grama, que de repente tenha alguma hortinha, alguma coisa assim, que eu gosto de cozinhar em casa e tal. Então, vamos atrás e conseguimos realizar um grande negócio para ele. Que massa, cara. Que massa. Mas é muito isso. E é engraçado como às vezes o cliente fica bravo, né? Porque ele acha que a gente não quer atender ele, mas não, a gente quer o melhor. Claro, é porque a gente fica assim também, né? Quando a gente é frustrado, né? Sim. A gente fica pesado, fica chateado, mas depois a gente acaba entendendo que é o melhor por nós. Exato. Não, e aconteceu uma situação engraçada que, tipo assim, a minha esposa mandou um direct pra mim, isso já vai fazer acho que uns 2 meses, tal, de um carro. Daí eu só fui lá e curti, porque eu já tinha feito um acordo com ela, pelos próximos 2 anos, a gente vai esquecer isso aqui, vai focar, né, nisso. Tá. Daí, aí passou mais uns 3, 4 dias que ela mandou assim, tu olhou o que eu te mandei no direct? Assim, o quê? O carro? Ela assim, assim, não, olhei. Ela assim, tu não gostou? Assim, não, gostei, é um carrão, mas que a gente tem um acordo, né? Assim, mas eu não sei, cada vez que eu entro, daí ela começou, cada vez que eu entro no carro, eu penso isso, eu penso aquilo, um monte de coisa ruim. Assim, mas tu tá pensando na emoção do negócio, né? No que pode acontecer.
não no que está acontecendo. Ela assim, não, mas é pressentimento. Daí ela começa, lembra que quando eu disse isso aconteceu? Sabe como é que é a mulher, né, cara? Eu tenho uma dessa lá em Tem casa. uma dessa. Não, lembra quando eu disse que aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal. Assim, não, Marina, eu lembro, mas será? Será que precisa e tal? No fim das contas, ela falou, comprou o carro. Só disse, ó, vai pegar. Vai pegar, né? Mas enfim, um bom carro e tal. Só que foi uma parada que, assim, que eu vejo que na visão dela não teve o fator emoção ali envolvido, mas sim uma razão. Cara, tipo, a gente precisa trocar por esse motivo. Mas que veio também atrelada a uma emoção que ela já sentiu. Putz, eu não quero ter, sei lá, frustração de gastar 2, 3, 4 mil reais para consertar um carro, sendo que, sei lá, 8, 10 mil a mais eu consigo pegar um novo. Entendeu? Perfeito. Então a gente foi lá, mas foi engraçado, tá? Foi engraçado. E a venda é isso, é tu atrelar a emoção com a razão. Exato. Principalmente quando se fala de alto padrão. Por quê? Porque quem compra alto padrão, ele já está morando confortavelmente. Ele quer dar o próximo passo, né? Ele quer dar o próximo passo. Então, o que envolve o próximo passo do alto padrão? É emoção. É afirmação social. É, como a gente brinca falando, mas é fato da BMW, né? É o que tudo é top. Ó, eu cheguei, eu posso. Exato. Eu realizei meu desejo, a minha vontade, o que eu sempre sonhei. Eu mereço. Que eu mereço. E aí é claro que daí ele mensura esse sonho, né? Quanto vai me custar? Será que se eu tirar todo esse valor, não vai prejudicar o capital da minha empresa? Será que não vou ficar devendo? Será que faz sentido, né? Será que eu vou baixar o nível de qualidade de vida da minha família? E aí esse sonho fica atrelado, de uma parte emocional, fica atrelado também ao racional. E é muito importante isso, que a gente possa fazer esse link, né? Com certeza, porque toda ação ela é motivada por uma emoção, cara. Toda ação ela é motivada por uma emoção. Mesmo que tu esteja pensando racionalmente, como foi esses dois exemplos que tu deu e eu dei aqui também, tem uma emoção por trás. Tu tem um fator que te motiva a executar, né? Mas enfim, daí a gente já vai falar sobre venda, daí nós já vamos se estender, né? Rafa, o que não fazer na hora de considerar a compra de um imóvel? Não agir por emoção, é o primeiro lugar, né? Mas o que tu pode dizer assim pra galera? Cara, o que eu não recomendo tu fazer na hora de comprar um imóvel? Porque tem a parada da emoção, né? Tem a galera que às vezes não olha muito, vai lá e compra, ou que não pensa direito. Enfim, o que tu poderia falar mais, né? A respeito disso. Cara, eu acredito que assim, ó, tudo começa de um planejamento familiar. Né? É assim, ó, quanto que a gente ganha? Boa. Quanto que a gente pode guardar? E esse planejamento, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele tem que começar muito antes do momento em que a gente vai sair de casa para ver um imóvel. É isso aí. Por quê? Porque mesmo numa financeira, num agente bancário, ele vai te pedir aí um 20% de entrada do imóvel, de recursos que são teus recursos, então seus recursos pessoais. Sim. Né? Que para te poder adquirir o imóvel. No exemplo, eu vou comprar meu primeiro imóvel de 200 mil reais. Então, tu já tem que ter guardado, até o momento em que tu vai sair de casa para começar a escolher, para comprar teu imóvel, tem que ter um 40 conto em mãos. E hoje a gente sabe que uma pessoa, né, que tem uma renda familiar aí de 3, 4 mil reais, para guardar 40 mil reais, tem que ter um tempo de planejamento para poder chegar nesse momento. Exato. Entende? E aí chegou nesse momento. Aí, mas eu me encantei. Aí entra emocional. Mas eu encantei para aquele 300. Tá, mas a gente pode. E aí lembre-se, nunca comprometa mais do que 30% da tua renda em um único negócio. Seja na compra do carro, como a gente deu exemplo aqui, seja na compra do teu imóvel. Por quê? Porque tu tem que fazer outras coisas. Tu tem que se vestir, tu tem que comer. Tem que comprar bonequinho pro filho. Tem que comprar bonequinho pro filho. Tem a questão da saúde, que quem tem filho sabe o quanto custa a saúde de um filho. E é uma coisa que tu dá a tua própria vida, imagina o teu dinheiro. Exatamente. Entende? Então assim, o que não pode fazer? Não compre nada sem antes se organizar financeiramente. E bota na mesa. Aí tipo assim, eu sou o chefe da casa, eu que trabalho sozinha, minha mulher só fica em casa, mas bota na mesa até para a tua própria segurança. Porque, de repente, se der alguma coisa errada, ela vai olhar para ti assim, foi tu que escolheu. E tem muita família que não conversa, né, Rafa? Não conversa. Não tem esse diálogo. Isso, faz esse planejamento tem que ser familiar. Porque Deus o livre, mas já vi acontecer, tipo assim, minha filha está precisando de um antibiótico, que é caro, mas eu não posso, porque eu comprometi quase 100% da minha renda. Com o carro,
e com habitação. E aí agora eu tenho para comer simplesmente e agora deu um imprevisto que ela ficou doente, e aí? Entende? Então a gente sempre tem que ter essa preocupação de estar fazendo esse planejamento financeiro para que a gente possa estar adquirindo um imóvel da melhor maneira. Eu acho que esse é o único ponto, na real, né? Porque se tu tem esse planejamento, cara, tu consegue assumir com total segurança aquilo que tu está comprando, né? Independente de ser um imóvel, um carro, por exemplo, né? Ou qualquer outra coisa. Porque a partir do momento que tu tem um planejamento, tu já sabe que X que vai entrar já está destinado para uma coisa. Então, aquilo não vai te sobrecarregar financeiramente ou vai fazer falta, né? Para algum outro investimento ou algo nesse sentido. Mas muito bem colocado, cara. Isso aqui vai dar um bom corte, hein? Vai dar, O que tu acha, Max? Vai dar um bom corte isso aí, né? Isso aí vai dar bom. Vai dar vários likes lá pro... Vai dar os caras assim, ó, me liga, quero comprar contigo. Aí a gente bota no anúncio lá, pá, faz o negócio caprichado. Ô, Rafa, a gente tem praticamente 3 modelos de imóveis, né? Hoje no mercado. Claro, tem mais, mas eu vou citar os 3 principais aqui, que é o primeiro imóvel, né? O famoso primeiro imóvel. Me corrija se eu estiver errado. Acho que ainda o primeiro imóvel, ele pode se encaixar ali num loteamento ou já num imóvel Minha Casa Minha Vida, num apartamento. A gente tem um imóvel de médio padrão e também de alto padrão, né? Que todos esses aqui já podem ter tido algum dono, né? Ou seja, não ser um imóvel dono, um imóvel novo. Isso. Cara, na tua visão, assim, a gente está falando muito sobre isso, mas esse é um ponto bem importante. Qual que é assim, a necessidade, né, ou o desejo que o cliente tem, que ele tem que entender? Cara, a minha necessidade é essa, eu tenho que ir para cá. A minha necessidade é X, eu vou para lá. Né? O que o cara tem que pensar nessa hora, cara, para ele entender se, tipo, não, realmente é a hora de dar o passo no meu primeiro imóvel, além do planejamento financeiro, né? Já tenho o meu primeiro imóvel, o que eu tenho que avaliar para ir para o médio, para o alto e por aí vai. Cara, eu convido os pais a poder inserir na educação dos seus filhos uma cultura econômica, financeira, de planejamento para a compra do seu imóvel. Muitos pais já se antecipam e compram para os seus filhos. Porque daí já dou um start na vida dele e tal. O ideal é que ele compre para ele poder valorizar. Você ensina ele. Ou de repente dá uma entrada, deixa ele se virar com as parcelas e tal, porque isso é muito interessante. O que eu tenho cultura na minha família, mesmo sendo corretor de imóveis, tendo uma imobiliária. Assim, eu dou o conhecimento para ele buscar a grana para ele poder comprar. Ou seja, você dá a estrutura. Eu dou a estrutura, entende? Mas o que eu faço? Eu ensino meios de meus filhos ganharem dinheiro, né, para que eles possam estar adquirindo o seu imóvel. E eles saberem que o imóvel é um bem de necessidade básica. Como tu precisa comer, né? Claro, como tu precisa comer, como tu precisa beber, como tu precisa se vestir, tu precisa ter onde morar. Ou tu vai morar de aluguel, ou tu vai comprar o que é teu, ou o pior dos exemplos, que tu vai morar de favor. Com a sogra. E é esse o desespero do primeiro imóvel. Por que as pessoas compram tanto o primeiro imóvel? Para dar tchau para a sogra, para se libertar dela. A própria Bíblia fala, nós falamos no começo aqui da palavra, né? Sim. Deixai pai e mãe, né? Se unirá o varão à sua varoa e deixará pai e mãe. Não no sentido... largar, né? Não no sentido largar, né? Deixar para trás, né? Mas que tu possa fisicamente ter o teu espaço. Tenha eles com as suas experiências, né? Como seus conselheiros, como seus amigos, né? Deixa ele, mas fisicamente, por mais simples que seja, tem o seu próprio espaço. Isso vai ser salutar ao seu casamento. Porque além de corretor de imóveis, quando estamos aqui, eu também eu sou pastor, sou formado em teologia e aconselho muitas pessoas. E muitos problemas são isso. O casal não consegue... Né? É familiar. O casal não consegue se desvincular. Entende? E eu percebo aqui na nossa cidade, tinha muito, agora eu não vejo mais tanto. Mas o sonho do pai era construir um prédiozinho com 4 apartamentos. E ter um andar cada filho. Um andar cada filho. Aí eu moro em cima, aí segundo eu mais velho, aí depois assim, tal. E ainda fizemos uma salinha comercial embaixo e todo mundo ganha uma rendinha, uma fatura. Só que esse pai esquece que que a esposa dele vai ser sogra de alguém.
E ninguém quer morar com a sogra, cara. A não ser que seja a minha. A minha é boa. Já morei com a minha sogra. Já morou com a tua sogra? Já. Não, ali é de fé. Mas é bom ter o seu espaço, cara. É bom ter o seu espaço. É muito mais privado, reservado. É bom pra tua sogra que tu não more com ela. Exato. Que ela tenha a privacidade dela, que ela tenha os momentos dela, que ela tenha o horário dela. Tu vai querer ter uma intimidade, vai querer namorar com a esposa. Não dá, cara. E vice-versa também, né? E vice-versa, que eles têm vida social, têm vida amorosa também. Né? Então, esse é o grande passo, é o grande incentivo de quem compra o primeiro imóvel. Essa é a grande necessidade. Essa é a grande necessidade. A grande necessidade de comprar o primeiro imóvel é se livrar da sogra. É se livrar da sogra. É isso aí. Boa. E tu perguntou também do médio e do alto, médio e né? alto, isso. O médio, o que acontece? Como eu falei aqui, muitas vezes as pessoas compram e se organizaram com aqueles 30%, deram aquele 20% de entrada, mas como eu, por exemplo, né? Eu comprei o que dava. Sim. Não o que eu queria, o que dava. E aí eu comprei um apartamento, o primeiro imóvel que eu comprei era de um apartamento de um único quarto, de um único dormitório. Mas era um apartamento bem localizado, um apartamento seminovo, era um apartamento legal de se estar. Para mim e para minha esposa era confortável. Aí conseguimos trocar de carro, pegar um carrinho melhor. Aí na época eu comprei um Tipo. Tico? Tipo. Gente nova é complicado, né? Tipo, cara. Tipo, ó, vice Max. Não. Pô, O tipo não lembro. Não, o tipo eu não lembro. Eu Fit lembro que tinha o tipo. Ticochenko lá. Esse aí eu lembro. Ticochenko, que tem até hoje, né? Isso. Que é aquele menorzinho, né? Porque aí o que eu comprei, eu tinha um Gol, ele era semi-chaleira, assim, né? Era quase um chaleirinha daqueles que a gente falava. Tinha né? metade da bunda ali. Isso, era um carro complexo que ele tinha vontade própria. Ele pegava quando ele queria, ele andava quando dava na telha e tal. E aí eu consegui comprar, morando nesse imóvel, eu consegui comprar esse tipo, que daí tinha vidro elétrico no carro, tinha ar-condicionado, tinha até teto solar. Eu me senti o cara mais bonito da... Mas tava faceiro. Tava faceiro. Igual 007 nos primeiros filmes. E por quê? Porque eu estava num momento com o meu imóvel, eu estava confortável. Entende? E aí o que aconteceu? Para mim partir para o médio, a família cresceu. E até então, quando eu tinha um filho bem pequeno ainda, ele praticamente dormia com a gente, eu tinha que dormir perto, porque precisava de toda a nossa atenção e tal. Ele foi crescendo e foi precisando de espaço. Aí veio a irmãzinha. Aí definitivamente a gente, nem que seja para um aluguel, a gente tem que ir para um médio padrão. Aí como era um casal, né, geralmente a gente quer que a menina tenha as coisinhas dela de menina, ele de menino e tal. E aí tu vai para um 3/4 com suíte. Né? E aí é onde começa o médio padrão. A família cresceu. E agora? Vamos para o médio padrão. E aí tu te organiza, encara de novo ali uma prestação mensal, disponibiliza de um dinheiro. Se preciso for, dá o tipo como parte de pagamento. Reforma de novo, móveis, coisa nada. E é isso aí. E aí, partindo para o alto padrão, aí é como a gente já falou aqui brincando, mas é uma verdade, é o Welcome to the Top. Tu não precisa daquele imóvel, né? Mas tu te sente merecedor. Tu quer pertencer. Tu quer pertencer àquele meio, tu quer morar naquele lugar, tu quer morar naquele condomínio, tu quer ter um espaço onde agora não mais somente a família que cresceu, mas os teus netos futuramente tenham satisfação e alegria de poder visitar a casa do vô, porque ali tem espaço, ali tem uma piscina, ali tem um campo de futebol, ali tem espaço para eles brincar de bicicleta com segurança. E aí também tem algumas outras necessidades, né, de quanto à questão de segurança de estar num condomínio, porque o que tem acontecido muito na nossa cidade, esse é o principal depoimento do pulo do médio para o alto padrão. Primeiro é que eles querem devolver a essência da infância para as crianças. Algo que talvez, não sei se vocês tiveram, mas eu tive, de subir no pé de goiaba e pegar uma fruta no pé, de jogar bola descalço. Chutar o dedão no meio-fio. Jogar taco. Jogar taco, cara. Era gostoso demais. Pé na bola, essas coisas lá, tudo que a gente fazia e tal, com os amigos na rua. E hoje tu vai fazer no centro da cidade. Não tem como. Num bairro mais movimentado, não tem como ele descer de bicicletinha. É até perigoso, né? É até perigoso. Em certos horários. Isso, E aí tu quer devolver essa essência com segurança. E aí tu devolve também a tua própria essência, que era morar numa casa. Porque a maioria das pessoas moram em apartamento por uma questão de praticidade e segurança. Só que eles têm o sonho de morar numa casa.
Porque a casa é mais privativa. Que desejo mesmo. A casa é mais vontade, é mais gostosa de se estar, tem mais contato com a rua, tem mais contato com a natureza. Parece que te dá mais liberdade, né? Dá mais liberdade e dá mesmo, dá mais privacidade. Tanto é fato isso que a tua menina está com quantos anos? 3 e 5. 3 e 5. Talvez se tu der hoje um lápis para ela e uma folha em branco, além de repente, do herói favorito, que não deve ser o Aquaman, o dela, não deve ser, ela vai desenhar uma casa com o papai, com a mamãe, uma chaminézinha saindo fumaça, uma florzinha. Né? Por quê? Porque o desejo já está inserido nela de ter uma casa. Exato. E aí as pessoas, por isso, as pessoas migram para o alto padrão, para ter essa qualidade de vida. Massa. A minha agora, ela tá naquela época de brincar com, tipo assim, com carro, com bicicleta. Aí lá atrás tem, tipo assim, tem a casa na frente, né, do terreno, daí atrás tem, tipo, como se fosse uma, não sei se é adega o nome, mas que é um espaço ali para fazer churrasco e tal. Tá. Não sei o nome certo daquilo ali. Depende do padrão. Lá é baixo padrão lá. É a garagem. Se é alto garagem. padrão, a gente fala que é um espaço gourmet. Não é. É a garagem. É a garagem. Se é baixo padrão, é a garagem. Se é médio, a gente fala que é uma edícula. Tá. Vamos chamar de edícula, então, para ser um pouco mais fino. A garagem que tem a churrasqueira lá em casa, né? Daí o que eu faço, cara? Final de semana eu tiro... Tem o carro que eu uso, tem da minha esposa, né? Que a gente trabalha em lugares diferentes. Então eu tiro os 2 carros, cara, ela fica, se deixa lá 2, 3, 4 horas andando de bicicleta, brincando na brita de cavar, brincando com a calopsita que ela ganhou. Mas enfim, aquele ali é o cantinho dela. Né? E hoje eu ainda brinco com a Marina às vezes. Assim, cara, eu não imagino a gente saindo daqui para um apartamento, por exemplo. Olha a liberdade que ela tem aqui. Ela se movimenta, ela faz sozinha, ela desce os degraus, ela sobe. Ela diz que, pai, quer ir na rua, ela vai na rua. Quer brincar com a calopsita, ela vai. Quer voltar para ir no banheiro, ela vai. Então, ela tem essa liberdade de se movimentar, né, cara? Então, é muito o que tu falou, irmão. O que vai acontecer, acredito que aconteceu com várias famílias que eu já... não. Se tiver grande, já era, né? Se tiver grande, já era. Porque agora ela está numa fase muito lúdica. E que ela tá brincando sozinha, mas na cabeça dela ela tá com várias amigas. Nossa, várias, né? Tem 5. Tem 5. Fulano, não, agora tu fica aí que tu tá de castigo, né? E essa fase é gostosa, cara. Pena que passa rápido. Eu dou muita risada, cara. É muito bacana. Só que agora, depois, ela vai passar para a fase real, que ela realmente quer estar com as amigas. E aí, talvez, vá surgindo a oportunidade da tua família de vir por um edifício que tem uma infraestrutura. Isso. Que ela possa brincar com segurança ainda com outras amigas. Onde eu moro, por exemplo, tem playground, tem piscina, tem cinema, tem campinho de futebol. E aí foi onde eu também quis ir morar na época para dar essa qualidade de vida para os meus filhos, sem ir para um condomínio afastado do centro. Que daí é complicado para ti, né? Deslocamento e tal. Deslocamento. É por isso que, para o alto padrão, agora a gente vai lançar até final do ano um condomínio que vai ficar aqui no centro da cidade, a poucos metros do Angeloninho. Porra! E cara, já tem fila de espera. O pessoal liga toda semana, daí, vai sair, não vai? Por quê? Porque hoje o grande desafio da nossa cidade quanto a condomínio é que eles são um pouquinho mais longe. Não são tão longe, mas tira um pouquinho da independência dos filhos. Sim. E agora, tu tendo um no centro da cidade, cara, isso vai disparar. Esse aí tu pode mandar as informações depois, né, Rafa? Com certeza, né, cara? Com certeza. Esse aí tu deixa aqui fiquem no link. Fiquem atentos a esse lançamento. Deixa aqui no link, né? Mas é muito o que tu falou, cara. Eu sempre falo pra Marina, eu acho que, sei lá, quando a Laura tiver os seus 10 anos ali... Eu gosto muito de morar em casa porque eu recebo muita gente, né? Tipo assim, o Gustavo tá lá em casa no final de semana, tem os outros amigos, a minha sogra vai direto, a minha mãe, então sempre tem alguma coisa lá. Mas assim, isso é fim de semana. Se tu tá num apartamento, por exemplo, vamos botar um apartamento, né, que seria a troca que eu iria fazer, por exemplo. Tu já vai ter um espaço gourmet no teu apartamento, vai ter uma varanda grande, um espaço grande do próprio apartamento, um baita salão de festa. Então, o que eu faço hoje eu consigo desfrutar num apartamento também. Sim. Entende? E ainda brinco, ainda falo para ela. O que a gente tem que entender quando for fazer essa troca é a praticidade da semana. Porque segunda a sexta é o mais pegado. Sábado e domingo tu tá mais tranquilo, né? Se tu tiver no apartamento, tu vai pra praia, tu vai aqui e tal. Mas o segunda a sexta é o que o bicho pega, né, cara? Ali que o cara tem que avaliar, né? Sim, cara, tu falou assim, algo muito importante, porque muitas pessoas perguntam ainda, por que IDF? É Imobiliária do Futuro. E por que Imobiliária do Futuro?
Porque a gente acredita que é uma necessidade estarmos atentos ao que vai acontecer no futuro para que a gente possa garantir um bom investimento dos nossos clientes. E qual é a mudança que nosso mercado está passando hoje? Rotina durante a semana. E aí, qual é o formato? Aí, tu adivinha o futuro, tu tem uma lâmpada mágica, uma lâmpada de cristal. Não, a gente olha para grandes centros e como a gente é um centro menor, né, a gente percebe que essa tendência vai vir para cá. E aí, o que acontece durante a semana em São Paulo, por exemplo, que é um grande centro mais próximo? As pessoas moram em smart homes e sexta-feira, quinta-feira, aí depende da tua fase profissional e do formato que tu trabalha, aí de repente até quinta-feira já, aí tu te desloca para tua casa. Aí tu tem uma casa num condomínio, tem uma casa até em outra cidade, que tem um lago, onde tu pode andar de jet ski, onde tu pode pescar. Tem o teu lazer. Que daí tu tem o teu lazer, entende? Há não muito tempo atrás, eu vendi um condomínio aqui, um lote num condomínio aqui na Serra, para uma pessoa que veio de São Paulo. Numa cultura que para nós é totalmente difícil de entender. Porque ela falou assim, eu perguntei para ela assim, a senhora trabalha em home office? Aí ela assim, não, eu trabalho presencialmente. Por que a pergunta? Aí eu assim, não, porque eu achei interessante a senhora comprar aqui. A senhora vai comprar um apartamento em Criciúma, então? Aí ela assim, não, vou morar aqui. Tá, a senhora vai subir a serra todo dia? Ela assim, meu querido, quanto tempo tu leva para subir a serra? 1h10, 1h20, depende do trânsito. Ela assim, eu levo 2 horas em São Paulo. E não ando por essa beleza. Entende? Então, para mim, isso aqui é um presente de Deus. Eu levar, sei lá, 1h30 no máximo para chegar em casa. Olha só. Andando por uma estrada tão linda. Então, eu venho em casa todo dia. E se fosse o caso de por uma questão de saúde, ou questão de logística, e aí, de repente, eu compraria... Se eu fosse comprar algo, eu compraria um smart home. E tanto isso é fato que em 2022, 53% de todos os imóveis vendidos na Grande São Paulo foram smart home. Caraca. Louco isso, né? Nossa, não sei quem que é mais louco, essa parada ou ela, né, cara? Porra. Tá, mas tipo assim, vamos ver se eu entendi. Ela morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Morava em São Paulo. Tem uma empresa lá. Uma empresa lá. Ela tem uma empresa, é a proprietária. Ela é proprietária da empresa. Tá. Daí ela queria comprar um imóvel aqui na Serra, por exemplo. Ela transferiu a empresa dela para cá. A empresa veio para cá. Ela rachou a empresa, pelo que eu entendi, com um sócio. O sócio ficou lá em São Paulo e eles estavam montando uma operação aqui. E ela tinha que vir para cá para poder fazer com que a empresa crescesse. Ah, saquei. Porque eu fiquei pensando, 2 horas, mas São Paulo... Não, agora faz sentido. Cara, mas eu não tiro a razão dela, irmão. Ela tem o quê? Uns 50 anos já? Eu não tiro a razão dela. Na época dela, ela já criou filho, já tem neto, ela já tem a condição dela. Ela só quer o quê? Cara, deixa eu curtir. Deixa eu estar em paz, entendeu? Claro. Tipo ela está lá com qualidade de vida. Ela tem um pequeno problema respiratório e tal. Rafa, aqui, nesse ar aqui puro, eu poder dormir aqui todas as noites... É verdade. Um vinhozinho na frente da lareira, mesmo... Porque assim, uma particularidade que tem na Serra, mesmo no verão, onde dá um dia quente, o sol se põe, fica frio. É o Saara, né? O Saara, o deserto assim, né? É o Saara aqui de Santa Catarina. É o nosso Saara. Massa. Rafa, a gente tem que parar, porque senão eu tenho que pagar mais pro Max depois. Para já, então. Tá estourando aqui a nossa... Não, tô brincando. Cara, muito obrigado. Tá? Muito obrigado por tu ter vindo aqui no Pod Ads, né? Compartilhar o teu conhecimento desse mercado, falar um pouquinho de como era, como está hoje, a tua visão para o futuro também, né? Falar do perfil de cliente aí, que eu acredito que isso pode ajudar até mesmo quem vai comprar um imóvel, que quem sabe vê isso aqui, mas principalmente um corretor ou um cara de gestão, né, que está começando agora e que, o que o Rafa está falando é que faz sentido, né? Tem que começar a pensar dessa forma na minha imobiliária. Então, cara, obrigado por tu ter vindo aqui. É sempre um prazer, né, conversar contigo. E pra gente fechar com chave de ouro agora, aquela dica bônus lá, tu lembra qual é ou não? Não morar com a sogra? Essa aí mesmo, Max. Não tem problema se for por pouco tempo, tá? Não, brincadeiras fora a parte, eu, cara, amo muito minha sogra, inclusive ela tá de aniversário hoje. Opa, parabéns! Qual é o nome dela? É a Rose. Rose. Ela tá de Beijo. Aniversário hoje. Parabéns. Vou dizer que ela faz 30, né, pra não dizer quanto que ela faz. Não, ela vai ficar contente com esse presente. Cara, com certeza. Cara, e muito engraçado que, tipo assim, hoje, que é o dia do aniversário dela, foi o mesmo dia que eu casei. Então, hoje faz 5 anos
que eu tô casado com a minha esposa, com a Marina. Um beijo pra Marina também, né? Poxa, parabéns pra vocês, cara. Com Show certeza. de bola. Que Deus perpetue esse relacionamento. Ia dizer 5 anos da minha sogra. Não. Mas hoje também é aniversário dela, né? Então, cara, enfim. Veio agora, nem tava planejado falar isso, né? Mas a dica é: não more com a sua sogra. Essa é a dica boa. Se organize financeiramente e dá tchau pra sogra. Vai ter qualidade de vida. Boa, galera, brincadeiras fora a parte, né? A gente brinca muito com isso e tal. Até a galera que vai levar a sério, tá tudo certo. Tá tudo certo também. Tá tudo certo. Mas realmente só uma brincadeira aí pra gente dar uma descontraída aqui no Pod Ads, né? Porque o assunto é bem técnico e tal, a gente se aprofunda bem. Mas enfim, gostou do conteúdo? Dá um like, ficou com uma dúvida? Comenta lá embaixo. Quer saber mais sobre o mercado imobiliário ou sobre imóveis, né? De médio padrão, alto padrão, baixo também, né, Rafa? Atende também, né? Tendo. Vamos se ajudar. Só não vende a mãe e a sogra, né, Rafa? Se eu vender, eu não entrego. Boa. Segue o Rafa aí, né? O arroba do Rafa vai estar aqui, já no começo do Pod Ads já estava ali também. Então segue o Rafa, que ele tem muito conteúdo bom, ele dá muita dica lá no Instagram também, tá? E quer aprender sobre marketing, vendas e gestão de negócios? Aqui é o canal certo. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até a próxima. Tamo junto.